Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar de volta aqui. Hoje nós vamos continuar, né, a aula de direito imobiliário, vamos continuar falando da propriedade, vamos nos aprofundar um pouco sobre as ações possessórias, vamos também falar sobre o uso campeão, reforçar. Vamos começar de onde nós paramos, né? Que é propriedade. Na última aula, nós falamos um pouco, de forma superficial, o que é a propriedade. Agora, nós vamos nos adentrar na essência, no conceito real da propriedade, como vocês podem identificar se uma pessoa tem a propriedade ou não, e quais são os conceitos jurídicos para se determinar se uma pessoa ela é proprietária ou não de um bem imóvel. Aqui, né, da propriedade, como foi falado na aula passada, é um direito real sobre coisa própria, que está definido no dispositivo de lei, no artigo 1225 do Código Civil. Eu trouxe a letra de lei para a gente ler, tá? Assim, o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou a detenha. Também o direito de propriedade está escrito no artigo 5º e no artigo 170 da Constituição Federal. Aqui vai falar no artigo 5º do 170, também vai tratar sobre a inviolabilidade da propriedade. Aqui, vamos falar um pouco sobre as características da propriedade. Como eu identifico se alguém é proprietário ou não e quais são os seus direitos? Aqui, num primeiro momento, a gente pode confundir com a posse, porque vocês se lembram da aula passada que a gente tratou como identificar se uma pessoa, se ela tem a posse aparente ou não? Por quê? Porque para você ter a posse, o que a gente aprendeu? Posse é parecido com propriedade. Então, para alguém ter posse, ela tem que se comportar e parecer ser dona ou proprietária. Ou seja, a característica da propriedade. Usar refere-se ao direito que o proprietário possui de usufruir do bem, extraindo as vantagens da coisa, desde que não ocorra alteração de sua substância. Se é para... Ou seja, isso daqui é assim... lembra lá do possuidor, da pessoa que mora de aluguel? Ela pode usar da coisa da maneira que ela quiser, desde que não sofra alteração na sua substância. Se é para moradia, ela não pode usar, por exemplo, na locação, ela não pode usar para comércio, né? Se tem a finalidade de moradia. Aqui está falando de você não alterar a substância, que se é uma casa residencial, ela não pode se tornar um prédio. Isso mudaria a substância da propriedade. Você teria que fazer uma retificação no cartório de registro de imóveis. Você tem um terreno e construir uma casa. Você não pode simplesmente do nada construir um prédio, né? Isso é mudar, alterar a substância da coisa. É defesa, a não ser que você vá lá e informe o cartório de registro de imóveis. Agora isso aqui não é mais um imóvel, vai ser um prédio. Gozar também é uma característica de proprietário. E o que é isso? São os frutos, refere-se ao direito sobre os frutos e rendimentos que esse bem, de alguma forma, vai fornecer, como, por exemplo, direito ao valor do aluguel. Se você planta alguma coisa, às vezes você tem um terreno, se você planta alguma coisa, os frutos dessa coisa é de sua propriedade. Por exemplo,
se tem alguma... Você plantou uma árvore frutífera lá. Como está no seu terreno os acessórios, a lei fala, quando a gente trata de direito de propriedade, os acessórios seguem o principal. O que isso quer dizer, o acessório? É a árvore que está plantada lá no seu quintal. Ela é o terreno? Não, mas ela é um acessório. Então, ela vai ser da sua propriedade. Por que aquela árvore é da sua propriedade? Porque ela está no principal. Os acessórios seguem o principal. É por isso que se qualquer coisa que está dentro do seu terreno é de sua propriedade, regra geral. Tanto é que, eu não sei se vocês já ouviram aquele ditado assim, não construa nada na casa, no terreno da sua sogra. É justamente por causa disso. No direito civil, se você constrói um imóvel no terreno da sua sogra, tecnicamente, o que a lei fala, que a gente acabou de ler, regra geral, o acessório segue o principal. Se o terreno é da sua sogra, regra geral, o acessório também vai ser dela, que é a casa que você construiu no terreno dela. Então, assim, por isso que surgiu esse ditado popular. Não está de todo errado, mas também não está de todo certo. Pois isso é papo para outra conversa, é outra área do direito, mas só a título de curiosidade para vocês imaginarem, né? Esse exercício de imaginar o principal, o acessório segue o principal. Tudo que está dentro do seu terreno te pertence, regra geral, não é absoluto. A gente vai ver mais para frente. Tudo no direito, gente, depende. A resposta certa é depende. A gente está tratando de leis, a resposta certa é sempre depende. Nunca é absoluto. Regra geral, você pode gozar da sua propriedade da maneira que quiser e usufruir dos frutos que dele advêm. Dispor é característica de propriedade. O que é dispor? Eu posso, por exemplo, pegar a minha casa e emprestar para fazer um comodato, né? Que o termo legal não é emprestar, não existe emprestar no direito, existe comodato. Comodato é o quê? É um empréstimo gratuito. Esse é o nome correto. Se eu tenho uma casa e eu deixo a minha amiga morar nela, de graça, eu estou fazendo um comodato. Se eu cobro da minha amiga, aí é o quê? Locação. Se eu vendo para minha amiga, contrato de compra e venda. E eu posso dispor, porque eu sou proprietária. Eu posso fazer o que eu quiser com esse imóvel. Posso emprestar, posso alugar, posso vender, posso deixar ele fechado, também ad eterno, mas, entretanto, a gente vai ver algumas situações em que, mesmo que você resolva nunca morar, você comprou uma casa e você resolva nunca morar nela, ou você comprou um terreno e nunca fez nada nesse terreno, você pode perder ele, porque a propriedade não é absoluta. Se você não seguir algumas regras que a gente vai ver mais à frente nessa aula ainda, você pode perder essa propriedade. Mas, regra geral, de novo, você pode fazer o que você bem entender. E o direito de reivindicar. E o que é isso? É o direito que o proprietário possui de trazer de volta para sua posse o bem que foi injustamente retirado por terceiro. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o proprietário, aí, olha só, temos uma diferença absurda que isso acontece, isso aqui é exclusividade de quem é proprietário, tá? Não é permitido, regra geral, é característica fundamental de quem é proprietário. O que é? É o direito de reivindicar. Reivindicar, gente, gravem isso daqui na cabeça de vocês, para vocês nunca errarem.
só reivindica quem é dono, quem é proprietário. Ou seja, o proprietário ele tem ao seu dispor o que a gente chama de ações possessórias. O que são essas ações possessórias? São ações que permitem a ele trazer de volta para os seus domínios a sua propriedade. No caso de fiz um contrato de aluguel, o aluguel venceu, a pessoa não quer sair da casa. O que eu faço? Eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse. Eu quero reintegrar, quer dizer que eu quero ter a posse de volta, porque eu perdi ela por completo. Estava alugado, eu não poderia simplesmente entrar, mas agora já acabou e a pessoa não quer sair de lá. O que eu vou fazer? Vou fazer um pedido, entrar com a ação possessória de reintegração de posse. Você também pode reivindicar no caso de ação possessória de interdito proibitório. O que é um interdito proibitório? Existe apenas uma ameaça. Se existe apenas uma ameaça, eu entro com a ação de interdito proibitório, que, se essa pessoa realmente invadir a minha casa, ela vai ser multada, eu posso tirar ela se essa invasão estiver acontecendo, se eu ver essa invasão acontecendo, e eu tirar essa pessoa à força, não uso excessivo da força, mas com força na medida para sanar essa invasão, tá tudo certo. E se ele invadir, é aplicado multa. Mas eu não vi ele invadindo. No dia que ele invadiu, eu não vi, mas ele não invadiu a propriedade inteira, foi só metade da propriedade. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com a outra ação possessória, que chama manutenção de posse. Manutenção de posse é quando parte do meu direito de propriedade foi invadido. Invadiu tudo? Reintegração. Foi só um pouco? Manutenção. Eu quero uma ação de manutenção de posse, porque eu quero manter aquilo que eu tenho, né? E impedir que ele continue invadindo. E se ele ainda não invadiu se o terceiro não invadiu minha propriedade, está só ameaçando ainda, eu vou entrar com interdito proibitório. Repassando, proprietário faz o uso, ele goza, ele dispõe e ele reivindica. O proprietário. Isso daqui, gente, mais uma vez, nesse direito aqui de reivindicar, a gente vai ver mais para frente que o locatário, em algumas situações, mediante o contrato de locação, ele pode usufruir de alguns desses direitos de reivindicar, tá? Mas, regra geral, só para vocês aprenderem, é proprietário que tem o direito de reivindicar. O proprietário, vamos então, proprietário, ele pode ceder o direito real de habitação, o usufruto, o comodato, o direito de superfície, doação, venda, mútuo, troca. Isso tudo são direitos que o proprietário tem. Já o possuidor, quais são os direitos que ele tem? Ele pode manter a posse da propriedade contra qualquer terceiro, até mesmo o proprietário que descumpre o contrato, através de ações possessórias. São elas interdito proibitório, manutenção de posse e reintegração de posse. Viu só que aqui eu frisei que é a regra geral? Regra geral, isso daqui, as ações de reivindicar são só do proprietário. Entretanto, se esse possuidor, no caso, é o locatário, e esse contrato ainda está vigente, eu aluguei uma casa da Luísa. Aí a Luísa,
No meio do contrato, deu uma louca nela, que ela falou assim que ela quer a casa de volta. Eu simplesmente vou entregar a casa de volta, ou senão a Luísa chega assim, meia-noite, bate no portão e fala assim: dá licença da minha casa, pode ir embora. Não é assim, porque a lei me garante que eu, enquanto locatária, posso sim entrar com ações possessórias para manter o meu direito, até mesmo contra o proprietário. Se está lá, vou dar um exemplo de um contrato de usufruto. Contratos de usufruto normalmente são bem longos, são 5, 10 anos, que a gente está falando de propriedade, normalmente é muito aplicado em propriedade rural. E aí, o dono da terra, você acabou de plantar, e para você colher vai demorar 3 anos. E aí, do nada, o proprietário chega para você e fala assim: eu quero encerrar esse contrato. Não funciona assim. E aí ele tenta invadir a parte da fazenda que ele tem esse contrato de usufruto. Ele pode? Não, ele não pode. E se ele ficar te ameaçando, você, enquanto locatário, pode entrar com interdito proibitório contra ele. Fala assim: olha, para de me ameaçar, porque a gente tem um contrato aqui e eu vou ficar aqui até esse contrato terminar, você gostando ou não. A gente tem um contrato de arrendamento rural que não cabe arrependimento. Então, se a gente tem um contrato de arrendamento rural e não cabe arrependimento, proprietário, se você quiser a sua terra de volta, você vai esperar até esse contrato terminar. Se você me ameaça invadir a terra que eu estou morando, enquanto esse contrato de arrendamento não acabar, eu vou entrar com ação possessória contra você, proprietário indireto. Porque vocês lembram, na aula passada a gente estudou que quando no exercício da locação, o proprietário ele não perde a qualidade de possuidor, mas só que ele vai ser um possuidor indireto. E o locador, né, no caso, vai ser o possuidor indireto, porque ele é o proprietário, mas o locatário, ele vai ser o possuidor direto, ele pode usar, gozar, ele não pode dispor, mas enquanto possuidor, ele pode plantar lá o que ele quiser, ele pode gozar dos frutos que aquela terra vão dar, ou da casa, enquanto o contrato estiver em vigência. De novo, vamos recapitular para não ficar confuso. Características de proprietário: usar, gozar, dispor, reivindicar. Entretanto, vamos às exceções da regra? Vamos às exceções da regra. O possuidor, ele tem a faculdade de reivindicar? Sim, desde que exista um contrato, porque o contrato possui pressupõe, né? Desculpa. O contrato pressupõe a boa-fé. Então, se eu tenho um contrato, ele não é passível de arrependimento, me desculpa, meu amigo, você vai ter que esperar o contrato terminar. E se você, proprietário, me ameaçar, eu vou ter o meu direito de usar da propriedade garantido através das ações possessórias. Já o proprietário, ele tem todas as vantagens, desde que não exista um contrato. O que é? Ceder o direito de habitação, usufruto, comodato, direito de superfície, doação, venda, mútuo, troca, e o que ele achar que deve fazer com a propriedade dele. A propriedade, né, eu acabei de colocar aqui, que a propriedade é um direito relativo. Por quê? Porque ele precisa cumprir função social. Então, gente, lembra do terreno que eu falei, que eu estava explicando? Vamos supor que você comprou, eu estava explicando do uso, eu falei, eu comprei um terreno há 1.000 anos, estava lá, ó,
Ai, estava vendendo esse terreno, principalmente quando vai loteamento. Ai, achei a parcela boa, comprei aquele lote. E você nunca nem foi lá ver. Você foi lá uma vez, pagou esse lote e nunca mais voltou. Nunca construiu nada lá. A propriedade é sua, sim, porque você pagou por ele. Mas perceba que ele não cumpre um dos requisitos. Qual é o requisito? Função social. Sim, gente. Propriedade precisa cumprir função social. Você não pode comprar. Se isso é justo ou não é, isso aí é discussão para outra hora. Entretanto, a lei fala que a sua propriedade tem que cumprir função social. Você não pode comprar uma casa e simplesmente deixar lá para o mato crescer. Também não pode comprar um terreno e deixar lá e esquecer ad eterno, nunca mais voltar lá até um dia que foi interessante para você. Porque se você não cumpre a função social, que é dar uma destinação, você corre sérios riscos de que se alguém invadir a sua propriedade e ela tiver a posse mansa e pacífica e cumprir função social, porque ela está morando, essa pessoa que invadiu a sua casa, ela está morando na sua casa. Essa pessoa que invadiu o seu terreno, que você só comprou um terreno na fazenda, nunca mais voltou lá para ver o que tinha sido feito dele, se essa pessoa entra, invade seu terreno, começa a construir lá, começa a plantar lá, você vai perder a sua propriedade. Por quê? Porque ela não cumpriu função social. Desenvolvimento sustentável, sendo produtivo, sob pena de multas progressivas e, posteriormente, desapropriação pelo Estado ou então a favor de terceiros, através da ação de uso campeão. Além de outra pessoa poder tomar, né? Vamos falar assim, no linguajar comum, tomar a sua propriedade de você. Além de outra pessoa você perder a sua propriedade para terceiros, você também pode perder a sua propriedade para o Estado. Sim, e como é que isso funciona? Porque até o Estado também, se eu não vigiar, ele vai pegar a minha propriedade. Sim, ele vai pegar. Por quê? Porque existe a função social e também tem os impostos, né? Se você não paga os impostos devidos e aquilo ali vai passando e você não cumpre, por exemplo, assim, tá lá, existe um caso, não alguns, vários casos por aí, isso é mais comum do que parece. Comprou um terreno em área urbana e ele só comprou, ele não vai lá e não capina esse lote, ele não cuida desse lote. Esse lote está com mato assim, com uns 2 metros de altura. Aí o IPDSA vai lá e notifica ele. Chega uma cartinha na casa do proprietário. Ele quedou-se inerte. E aí vai gerar multa. E vai gerando multa, e vai gerando multa, e ele não pagou os impostos devidos, e vai gerando multa, e aí então o Estado vai tomar a propriedade dele e vai dar uma destinação social, uma função social para a propriedade dessa pessoa. Então, propriedade é absoluta? Não. A propriedade ela é relativa. Você não é dono porque é dono e pronto, e vai ser dono para sempre. Não. Você pode perder sua propriedade. Se você pode perder sua propriedade, a propriedade não é um direito absoluto, ele é relativo, depende. Vai ser seu, mas se você seguir certas regras e tomar certos cuidados. Propriedade ela é transmitida aos sucessores
do proprietário inicial, sim, existe uma transmissão automática, né? Gerando uma propriedade derivada. Deixa eu me explicar aqui, não é que a transmissão ela é automática. A propriedade, para ser transferida, precisa-se de um inventário, tá? Se meu pai e a minha mãe têm uma casa e eles falecem, eu não vou virar proprietária magicamente. Eu tenho um direito, ok? É direito de meu direito, ele é transmitido. Agora essa casa será minha, mas para registrar precisa fazer um inventário. Lá no cartório, eles não vão simplesmente mudar só porque eu informei para o cartório que meu pai e minha mãe faleceram. Eles vão perguntar assim, beleza, mas cadê o inventário? Cadê a ordem judicial? Ou se for feito judicial, ou se não, cadê a escritura pública de inventário para a gente registrar aqui no cartório? Existem passos a serem seguidos para transmitir essa propriedade. Entretanto, aqui, quando fala que a propriedade é transmitida aos sucessores, automaticamente, na hora que a pessoa falece, é o direito, tá? Se o meu pai e a minha mãe faleceu, aí no outro dia eu não moro com eles, aí eles falecem e tá, eu ainda estou muito triste, não quero mexer com os processos legais. E aí o vizinho fica sabendo do ocorrido, que meu pai e minha mãe faleceu e que não tem ninguém dentro da casa e ele invade essa casa. Vocês concordam comigo que eu ainda legalmente não sou proprietária, mas eu tenho um direito. Se abriu um direito. Eu serei a proprietária, então eu posso, enquanto herdeira, defender os bens que eram de direitos do meu pai e da minha mãe, que agora serão transmitidos para mim. Mas, de novo, não vai mudar lá no cartório de registro de imóveis simplesmente porque meu pai e minha mãe faleceu. Precisa de um procedimento que é chamado de inventário para ir lá e informar para o cartório. Legalmente, assim que meu pai e a minha mãe falece, é transmitido a mim, que sou sucessora, esse direito de propriedade. Mas para o cartório, não. O cartório não sabe que meu pai e minha mãe faleceu. Preciso fazer o que tem que ser feito. Se vocês, por exemplo, forem trabalhar como corretores de imóveis, verifiquem isso. A pessoa chega lá e vai falar assim, meu pai e minha mãe faleceu e agora essa casa é minha. Sim, o direito é seu. Mas você fez o inventário? Você fez o inventário judicial? Fez o inventário extrajudicial? Foi no cartório? Fez escritura pública de inventário? Não fez? Fez judicial? Não fez? Então, para que eu possa vender para terceiros, gente, cuidado, que isso acontece muito, mas muito mesmo no dia a dia, viu? A gente vê muito. Vender, o pai e a mãe falecem e os herdeiros querem vender essa casa, só que eles nem fizeram o inventário. Mas é válido, meu pai e da minha mãe, eu sou proprietária. Tá, você tem um direito. Esse direito ainda não foi concretizado, porque não mudou lá no cartório. Aí, o que esses herdeiros podem fazer? Existem duas saídas. Quais são? No caso, eu tenho irmãos, né? Aí, eu juntar eu e os meus irmãos e faríamos o quê? Um processo de inventário. Tem só, eu sou só filha única, vou me imaginar, eu sou filha única, então é uma adjudicação compulsória, transmite direto, entende? Direto assim, através de um processo. É a adjudicação, não tem que dividir com ninguém. Ou então, o que acontece? Eu e os meus irmãos, nós não temos condições financeiras de pagar um processo de inventário, porque é caro.
As despesas de um processo de inventário é caro. Você precisa pagar advogado, você precisa pagar os impostos, né, o TCMD, você precisa pagar o cartório, muitas das vezes você vai precisar pagar os custos judiciais de um processo. Se você não pagar as custas judiciais, você vai pagar as custas cartorárias. O cartório também cobra para fazer a escritura pública de inventário. Então, isso é caro. Inventário é um processo caro. E aí, eu e meus irmãos não temos dinheiro para fazer esse inventário. Mas eu também queria o dinheiro da casa, porque vai ajudar. E aí, o que você faz? Você é um corretor imobiliário, eu procurei você. Temos aqui duas saídas. Ou eu e meus irmãos, a gente vai pagar esse inventário, ou então eu vou vender o meu direito possessório. Lembra que aqui, ó, a propriedade é transmitida aos sucessores? Porque eu vou vender o meu direito sucessório. Chama transmissão, tá? De direitos de direito hereditário. Eu vou transmitir meu direito hereditário. Seção de direitos hereditários. Eu vou vender vamos supor, eu vou vender para a Luísa o meu direito. Ela quer comprar a casa, só que eu não tenho dinheiro para fazer inventário. Ela falou assim, beleza. Aí você me vende o seu direito de herdeira. Ela compra de mim o meu direito de herdeira. Aí ela vai fazer eu vou fazer uma cessão de direitos hereditários. E o que acontece? Ela vira herdeira, é como se a Luísa, que comprou de mim meus direitos, ela virasse a filha dos meus pais que faleceram. Aí a obrigação de fazer o inventário é dela. E isso é uma transação que acontece bastante, viu? Principalmente pessoas que têm condições de pagar advogados, ou já tem uma equipe bem estruturada, eles pagam, porque se você vender uma casa que ainda precisa ser regularizada, o preço dessa casa cai consideravelmente. Então, para investidores, é um ótimo negócio, é um excelente negócio. E aí, se a pessoa está precisando, não tem condição, ela vende. O valor é bem menor. E aí é mais vantajoso para quem compra. Então, é totalmente legal. Eu, enquanto herdeira, posso vender a propriedade em si? Não, eu posso vender o meu direito hereditário sobre aquela propriedade. Aí eu vou vender o meu direito hereditário, meu direito de herdeira para a Luísa. Vou vender o meu direito de herdeiro para o Rogério. Eu sou herdeira, então eu posso fazer com a minha herança o que eu quiser. Eu posso doar ela para os meus outros irmãos, mas nesse caso não vai adiantar nada, porque eles também não têm dinheiro para pagar o inventário. Então, nós três, vamos vender com um terceiro que pode pagar esse inventário, a gente pega um dinheiro e vida que segue. Aí a responsabilidade de fazer um inventário não é mais minha, é da pessoa que comprou esse direito hereditário meu. Então, outro ponto, a propriedade é coisa corpórea, móvel, imóvel e coisas incorpóreas como direito autoral e fundo de comércio. Então, o que é propriedade? Propriedade são coisas mensuráveis. Isso daqui é bom para a gente não confundir lá na frente. Se eu perguntar para você o que é propriedade, é coisa que pode ser mensurada. Eu posso delimitar. Posso delimitar? Então, eu posso ter propriedade sobre aquilo. Eu posso ter propriedade sobre a chuva? Não, porque eu não posso delimitar a chuva. Eu não posso fazer chover no meu quintal. Felizmente, a gente depende da natureza, e se chover, não vou chover só no meu quintal, vou chover no quintal de vários vizinhos pela redondeza aqui. Vai chover no quarteirão inteiro, não só na minha casa.
O ar também não é apropriável, porque eu não posso delimitar o ar, só quero que haja ar só na minha casa. Não tem como. Luz do sol, a mesma coisa. Então, são coisas que, se eu não posso delimitar e colocar valor, não é propriedade. Regra básica, macetinho básico, pensa. Posso delimitar? Posso colocar valor? Se eu não posso colocar valor e não posso delimitar, não é palpável, não é propriedade. Vamos continuar. Modos de aquisição da propriedade. Então, isso aqui é para reforçar da aula passada. Na aula passada, o que a gente aprendeu? A propriedade ela pode ser originária, aquilo que não tem vínculo ou nunca teve um dono. Quando a propriedade é adquirida sem vínculo com o proprietário anterior, através de uso capião, ocupação, ou você é o primeiro dono desse imóvel. Todas as outras formas de aquisição são derivadas. O que é uma aquisição de propriedade derivada? Quando a propriedade é adquirida diante de um vínculo com o proprietário anterior, sucessão hereditária, compra e venda, aquisição de propriedade pelo uso capião. Como é que vai funcionar? É a modalidade de aquisição originária. Ela acontece pelo decurso do tempo, sendo exercida a posse de forma prolongada e com a vontade de ser dono, animus domini, que a gente viu na aula passada. E na maioria das espécies de uso capião, exige a boa-fé. E também tem que ser ininterrupto, ou seja, um longo período de tempo. Eu não posso ser seu proprietário. Eu entrei, eu ocupei uma casa, eu morei lá só 3 anos, aí eu fui embora, e aí eu voltei depois de 1 ano, e aí eu saí, e eu ia, eu voltava, e a casa estava do mesmo jeito. Eu falei assim: vou pedir os campeões desse imóvel. O juiz vai falar assim: não, você não tem direito aos campeões. Por quê? Porque não foi interrupto. Você saiu, você voltava, você não tinha continuidade. E, entretanto, algumas modalidades de uso capião, a boa-fé é dispensável. A gente viu, a gente começou a ver na aula passada sobre os capião, que dependendo do lapso temporal, você não precisa da boa-fé. Você pode ter entrado com uma fé sabendo que tinha o dono, conhecendo o dono, mas já se passaram 20 anos. Aí você vai pedir os campeão e o juiz vai te dar os campeão, mesmo. Aí eu já vou perguntar: mas você sabe que tinha dono? Sim, eu conheço o dono. Mas se passou 20 anos, se passou 15 anos, e essa pessoa nada de aparecer para querer de volta essa casa. Então, você perdeu sua propriedade. Existia má-fé. Eu sabia quem era o dono e eu não me importei com isso. Mas a má-fé foi suprimida pelo tempo. Aqui eu trouxe as modalidades, né? Tem até no slide anterior, tem. Eu trouxe de novo para a gente reforçar. Modalidade extraordinária, período mínimo 15 anos. Exigência de título, justo título ou boa-fé? Não. Viu só? Depois de 15 anos, você não precisa ter boa-fé. Você podia ter plena consciência que você estava invadiu por
vontade própria, se depois de 15 anos a pessoa não foi lá requerer a propriedade dela, é um direito seu pedir uso campeão. E muito provavelmente você vai conseguir esse uso campeão. Não é necessário boa-fé. A extraordinária, 10 anos, olha aqui. 15 anos não precisa de ser moradia habitual e também não precisa de ter boa-fé. Mas a extraordinária, que são 10 anos, você também não precisa ter boa-fé. Entretanto, o imóvel tem que ser de moradia habitual ou para uso em caráter produtivo. Lembra mais cedo o que eu falei da propriedade rural? Se existem assim um movimento aí dos sem terras, o movimento dos sem terras faz muito isso. Eles pegam uma propriedade rural, normalmente imensa, invade um espaço, vai fazer daquela terra produtiva, e aí, dali, depois de 10 anos, não interessa se você sabia daquela invasão ou não, porque acontece, tá? Principalmente gente que tem muita propriedade rural, ou se é extenso demais e a pessoa não vigia, não vai fazer conferência dessa sua propriedade regularmente, pode ser que ela tenha uma surpresa na hora que ela chegar lá. O movimento dos sem terras tenham invadido essa propriedade rural e depois de um ano, viu, gente, você não consegue eliminar, você tem que esperar todo um procedimento que às vezes é extremamente demorado, extremamente complicado, mas voltando aqui, 10 anos em imóvel de moradia habitual. Vamos voltar aqui para a cidade. Vamos esquecer um pouco o rural. Tem uma casa aqui na frente da minha casa, ela está sempre fechada, nunca ninguém está aí. Se eu passar para dentro daquela casa, eu sei quem é a proprietária, mas ela tem muito tempo que não aparece por aqui. E eu vou lá e vou invadir. Eu sei quem é a proprietária, mas eu vou mudar para a casa dela, porque ela já que ela não aparece. Estou precisando de um lugar para morar. Vou mudar para a casa da minha vizinha e vou ficar lá. Fiquei lá por 10 anos, porque é a minha moradia habitual. Agora, todo mundo na rua que me vê e olha para aquela casa, acha que aquela casa é minha, porque eu me comporto como dona, eu sou possuidora. Eu cumpri o requisito de me comportar como dono. Ela é moradia habitual e eu uso ela em caráter produtivo. Lembra da finalidade social, gente? Que a propriedade tem que ter? Então, tem esse imóvel agora tem finalidade social, função social, que é me abrigar. É o meu direito. O artigo 5º fala que todo mundo tem direito à moradia. Agora, ela é minha moradia, então cumpriu função social. Existe o uso campeão ordinário, 10 anos, e o uso campeão ordinário, ele precisa de justo título. O que é esse justo título? Gente, contratinho de gaveta, tá? Contrato que muitas imobiliárias fazem, muitas. Não deveria ser, porque a pessoa que vai fazer, que é corretor imobiliário, ele sabe todos os procedimentos para você registrar um imóvel. Entretanto, eles não estão preocupados com isso. Ou então, acontece, aí é 100%, imobiliárias são algumas. Quando a gente está falando de particular, é 100%, não vou falar 100%, mas 99% das vezes acontece isso, que é o justo título, o famoso contratinho de gaveta, ou então escritura pública de compra e venda. Mas a gente já viu que você ter uma escritura de compra e venda não faz de você proprietário. Proprietário é o quê, gente? Depois que está registrado o seu nomezinho lá no
cartório de registros de imóveis. A escritura pública é necessária, e aí depois da escritura pública tem mais um passo. O problema é que a maioria das pessoas param na escritura pública. Acho que tem escritura pública que você é proprietário. Você não é proprietário, gente. Você é, no máximo, um possuidor que tem um justo título. E aí, depois de 10 anos, você percebeu que você nunca foi lá no cartório de registro de imóveis levar essa escritura pública sua. E aí, o que você vai fazer? Só que aí agora o antigo proprietário já faleceu, ou você mudou de cidade, mudou de estado, mudou de país, você nem sabe onde é que esse cara está. E o que você faz? Você faz uma campeão ordinária, você tem um justo título, você tem um contrato de gaveta, você tem uma escritura pública de compra e venda, você faz um campeão ordinário. Aquisição ordinária de 5 anos. A gente chama de os campeões especiais, assim, sabe? Tem especial rural, especial urbano. Entretanto, essa ordinária de 5 anos, ela exige a boa-fé. E o que é? É aquisição onerosa com registro imobiliário cancelado anteriormente, mas estabelecimento de moradia habitual ou realização de investimento de interesse social e econômico. Há entendimento doutrinário no sentido de que o cancelamento do registro é mera questão de forma que possibilitaria a sua dispensa. Ou seja, eu tenho um contratinho de... Só que essa situação aqui, ela é especialíssima, porque assim, é como se eu tenho um contrato, né, de compra e venda do imóvel, do registro imobiliário, só que ele foi cancelado. E quando um registro imobiliário é cancelado, existem poucas exceções. Quando o registro imobiliário é cancelado, quando uma casa ela vai ser desapropriada para finalidade social. A prefeitura quer derrubar essa casa para fazer uma outra coisa. E lembre-se que o Estado ele tem poder sobre a propriedade particular. Aí, um belo dia, o Estado fala assim, nossa, sua casa está num lugar bom, né? Vou fazer um centro de convivência aí. E aí, o registro imobiliário vai ser cancelado, você, logicamente, vai ser indenizado, viu, gente? Não é porque o Estado quer que você vai sair assim, com a mão na frente e outra atrás, mas você vai ser indenizado. Entretanto, você não ficou sabendo desse cancelamento, você largou, né, para lá, a sua casinha está largada para lá, e aí a prefeitura chega e fala, ou essa casa que ninguém fica aqui, vamos construir um centro de convivência aí. E aí, assim, o seu título ele já havia sido cancelado, porque isso não é mais uma casa, agora é um centro de convivência. Mas você pode ir lá e pedir a sua indenização, porque o Estado tem a obrigação de pagar. Ou então você abandonou a sua casa, e aí a tiazinha, eu sei que sua casa está abandonada, eu gosto muito das crianças do bairro. O que eu vou fazer? Eu vou invadir a sua casa e vou fazer da sua casa um centro de convivência. Lá na sua casa agora tem reforço escolar, todos os dias para as crianças no contraturno delas. Eu ofereço reforço escolar de manhã para as crianças que estudam à tarde, e as crianças que estudam de manhã vão para a sua antiga residência estudar. Eu dei um interesse social para a sua casa, que antes estava inutilizada, sim, agora lá na sua casa que estava inutilizada, é o quê? Um centro de apoio à comunidade. Lá agora eu ofereço reforço escolar. Então, muito provavelmente, depois de 5 anos, você vai ser
destituído da sua propriedade. Essa propriedade vai ser transferida para mim ou para a fundação que eu tiver criado. Se eu não tiver criado uma fundação, vai para o meu nome, mas normalmente, nesse caso específico que eu dei o exemplo, existe a obrigatoriedade de se fazer uma fundação. Ou seja, você vai perder sua propriedade para a fundação. Especial rural, que também já foi falado, 5 anos. Aí não precisa de boa-fé, entretanto, tem limitação de área, são 50 hectares. O possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel, tem que fazer uso produtivo da terra sob a ideia de trabalho ou de uma família e tem que morar no local. Assim também é urbano, não pode ter outra propriedade no nome, não pode ser maior que 250 metros quadrados e tem que ser a sua moradia habitual. Tem a familiar. A familiar é o quê? A área não superior a 250 metros quadrados, o possuidor não pode ser proprietário de outro imóvel e tem que fazer moradia desse local também. Aqui, esse familiar é quando é o abandono, o famoso abandono de lar, né? A pessoa abandona o lar dela e não volta nunca mais. Isso também é um dos requisitos. Coletivo, não há limite de metragem, demais requisitos seguem os mesmos de uso campeão especial urbano. Aqui existe uma área e vai 15 pessoas para esse terreno morar lá. Acontece, eles acham um espaço a uma cerca de muitas pessoas, né? Uma comunidade, eles são assim uma microcomunidade, tá? Eles veem um espaço, acham interessante, vê que lá não tem proprietário, aí sabe o que eles fazem? Essas 15 famílias, que eles andam em família, tá? Eles invadem esse local, eles constroem casas nesse local, casas com estruturas precárias, saneamento básico, às vezes nem existem, mas esse assentamento de pessoas, depois de 5 anos, lembre-se que não precisa de boa-fé. Vocês, assim, acontece bastante na área urbana, isso não é novidade para ninguém. Se você mora numa cidade, você já deve ter percebido que isso aconteceu em algum momento, com o desenvolvimento da cidade. Eles vão para um local, normalmente é um local vazio ou de difícil acesso, constroem lá, e depois de 5 anos você vai perder a sua propriedade, porque não é necessário justo título e nem boa-fé. Eles sabem que aquilo ali é uma propriedade particular e eles vão só invadir com as famílias. E aí, depois de 5 anos, eles conseguem fazer o uso campeão daquele espaço. Indígena, também, 10 anos, não precisa ter boa-fé. A área do imóvel não pode ser superior a 50 hectares. Igual você. Aquisição da propriedade pelo registro de títulos. Né? Que essa daqui é tradicional. O registro do imóvel anteriormente, antes de 76, antes do advento da Lei 6.015 de 73, não existia matrícula, viu, gente? Era transcrição. Os imóveis tinham números de transcrições. E aí, depois disso, os registros públicos, todas as transações depois de 73, é necessário celebrar um contrato através de escritura pública quando existir compra, doação, troca de imóveis. E assim,
todos os imóveis antes de 73, se não houve nenhuma mudança desde então, tem a transcrição, não tem matrícula. Eu estava com um caso sobre isso, sobre a situação de transcrição. E, assim, piorou um pouco, dificultou ainda mais, porque a pessoa, logicamente, né, se foi antes de 73, ela comprou essa casa em 71, pertinho antes de mudar a lei, mas ela comprou essa casa em 71, óbvio que só tinha uma transcrição, não tinha matrícula. E o que aconteceu? No ano, foi 2001, agora eu não me recordo o ano certo. Mas eu acho que foi isso, 2000 e alguma coisa, no início dos anos 2000. Os anos 2000, isso. Eu acho que é isso mesmo. No início dos anos 2000, mudou o nome da rua. Ou seja, tínhamos uma transcrição e essa transcrição não refletia mais a realidade. Por quê? Porque o nome da rua mudou. E aí a gente eu fui fazer o inventário e eu fui atrás, né? Porque, de novo, se você vai trabalhar com um imóvel, não confie apenas na palavra da pessoa, a menos que ela te apresente documentos, porque a gente trabalha com documentos, advogado trabalha com documentos, corretor imobiliário trabalha com documentos, consultor de imóvel trabalha com documentos, técnico em transação imobiliária trabalha com documentação. E aí eu vou no cartório, quando a pessoa me procura, né? Eu vou no cartório, a pessoa traz para mim a matrícula atualizada desse imóvel para a gente entender o que está acontecendo. Ver se ela realmente é proprietária, ou se a pessoa falecida era proprietária, porque acontece, viu, gente? Não raramente vai fazendo as coisas de só contrato de gaveta. Então, assim, já teve 3 donos antes da pessoa falecer. E ela, a pessoa que está fazendo inventário nem sabe onde é que foi parar isso. E aí, nesse caso específico, tinha sim uma transcrição. E aí, o que foi feito para regularizar isso? Eu tive que ir na prefeitura, pegar uma declaração de que mudou a rua, levar no cartório, e aí, com essa declaração, o que foi feito, gente? Abriu uma matrícula. Aí, agora, essa referida casa não tem mais transcrição. Ela tem uma matrícula. E nessa matrícula está o nome atualizado da rua. As transcrições, se vocês tiverem a oportunidade de ver uma transcrição, você vai ver que elas não têm o mesmo número. Porque a matrícula de um imóvel é igual a certidão de nascimento dele. Correto? Ele sempre vai ter a mesma matrícula, o mesmo número. A transcrição, não. A transcrição, toda vez que vendia para alguém, toda vez que vendia esse imóvel para alguém, mudava o número de transcrição. Era tipo como se fosse sequencial. Agora não, matrícula de imóvel é uma certidão de nascimento desse imóvel. É sempre essa mesma matrícula. E aí, quando a gente está falando de direito de laje, que vai abrir uma nova matrícula, vai estar sempre ligada à matrícula mãe, ou seja, a gente está falando de uma propriedade rural, ela sempre vai estar ligada a uma que a gente chama de matrícula mãe. Sempre vai ter uma origem. E aí, no caso do imóvel, lembre-se que o direito tudo depende, a regra é o quê? Precisa fazer uma escritura pública de compra e venda e registrar no cartório de registro de imóveis. Muito bem. Entretanto, qual é a exceção à regra? A exceção à regra é se o valor não ultrapassar 30 salários mínimos. Se não ultrapassar 30 salários mínimos, o que hoje em dia é quase que impossível,
Mas vamos supor que essa transação não ultrapassou 30 salários mínimos. Aí, ela não precisa fazer uma escritura pública de compra e venda. É a exceção à regra. Todas as outras, compra e venda de imóvel, passou de 30 salários mínimos, não existe contrato de gaveta, gente. É menos do que 30 salários mínimos, ok, é aceitável um contrato de gaveta, e aí você vai pegar esse contrato de gaveta e vai levar aonde? No cartório de registro de imóveis, e aí o cartório de registro de imóveis aceita esse contrato de compra e venda. Passou de 30 salários mínimos, não adianta você pegar o seu contrato de compra e venda e levar lá no cartório de registro de imóveis. Eles não vão registrar. Eles vão falar para você ir aonde? No cartório de notas, títulos e notas, e fazer uma escritura pública de compra e venda do referido imóvel. E aí, depois que foi feita a escritura de compra e venda desse imóvel, você vai aonde? Vai guardar na parte de documentos, gente? Não, você não vai guardar. Você vai pegar essa escritura e vai levar aonde? No cartório de registro de imóveis. Muito bem. Você nunca vai orientar seu cliente de forma errônea, porque agora você já sabe. 2 passos. Passo 1. Escritura pública de compra e venda. Passo 2, levar para registro no cartório de registro de imóveis. Muito bem, vocês são excelentes. Seguindo, vamos falar sobre aquisição da propriedade pela acessão. Como é que é feita? Essa aquisição é originária, e ela pode ser feita, ela é feita quando algo, ela não pode, ela é obrigatoriamente feita quando algo se soma ao seu imóvel e não pode ser retirado sem danificá-lo. Aqui a gente tem um dos exemplos, é o aluvião, que é o acréscimo lento de um terreno ribeirinho. A margem da água se distancia naturalmente da sua propriedade. Então, se você tinha um terreno ribeirinho de 10 metros, aí com a seca, né, com a destruição natural que o homem provoca na natureza, esse rio naturalmente vai recuando, vai recuando, vai recuando. Isso tudo aqui, a gente está falando de coisas naturais, tá? Sem ação do homem. Se não teve ação do homem, beleza. A sua propriedade, que antes era 10, agora é 11, porque recuou um metro. Tudo aquilo, o acréscimo lento, agora é sua propriedade. Ou então, a avulsão. O que é a avulsão? É o acréscimo da área pertencente ao proprietário quando ela acontece inesperadamente e de forma brusca. Como, por exemplo, o desvio da nascente de um rio. Foram fazer uma barragem e desviou a nascente desse rio. A culpa foi sua? Você fez essa barragem? Não, mas aconteceu. E aí agora não tem mais esse rio passando lá. Agora é só seca. Isso, é só terra seca. E essa terra seca vai ser acrescida à sua propriedade. Um alvéolo abandonado. O que é um alvéolo abandonado? É quando o leito do rio secou e este rio se torna propriedade do dono do terreno onde ele passava. Ou seja, se o rio secou naturalmente, aquilo onde passava um rio que era da sua propriedade, agora é uma terra da sua propriedade. A sua terra aumentou naturalmente. Tudo bem, isso é uma aquisição
de propriedade pela cessão, uma das espécies. Construções e plantações. Quando a pessoa constrói e planta num terreno, a regra é o acessório segue o principal. Eu falei no começo da aula. Eu até dei o exemplo da construir no terreno da casa da avó. Entretanto, se a pessoa que plantou e construiu em terreno alheio tiver boa fé, deverá ser indenizado. Aqui eu tenho boa fé, eu não sabia que aquela terra tinha um dono. Eu sempre vou para a fazenda, mas só que assim, tinha um terreno lá perto da minha chácara, que estava assim, né? Estava lá abandonado, achei que não tinha dono. Fui lá e plantei várias hortaliças, plantei árvores frutíferas e estava lindo, maravilhoso. Eu fiz assim um quintal maravilhoso fora da minha propriedade. Por quê? Porque ela estava só um puro mato, estava abandonado, achei que não tinha dono. Percebe a minha boa fé? Eu não sabia que tinha dono, nunca vi ninguém lá e estava lá parado. Eu só fui lá e dei uma função social, né? Eu trouxe aproveitamento para aquele terreno. Eu construí, eu plantei hortaliças, plantei árvores frutíferas lá, mas o dono chegou. Ele, um belo dia, depois de 3 anos, resolveu ir lá verificar, porque falou assim, nossa, vou construir agora, quero construir lá no meu pedaço de terra. Aí chegou lá e viu que tinha uma plantação lá, né? E aí? É dele? Ele pode pegar? Pode, porque o quê? O acessório segue o principal. Apesar de que eu que plantei, está na terra dele. E se cresceu da terra dele, está no terreno dele, é dele, regra geral. Tudo que está no meu terreno é meu. Entretanto, como eu tenho boa fé, eu não sabia que tinha dono, eu não fiz por mal, eu tinha boa intenção de me comportar como dono, de cuidar, de zelar, esse proprietário tem que me indenizar. Ele tem que me indenizar pelos frutos. Porque eu tenho boa fé. Aí lembra da casa da sogra? Voltando lá, só para não deixar vocês curiosos com isso. Você que construiu uma casa no terreno da sogra, não fique desesperado. O que acontece? O caso da boa-fé. A mesma coisa que o juiz vai usar para analisar eu que plantei um pé de manga, plantei acerola, plantei pitanga, amoras, plantei alface, várias hortaliças, eu vou ser indenizada pela minha boa-fé, para o proprietário poder usar de novo a sua propriedade, porque o terreno era do cara, né? Assim também é você que construiu na casa da sua sogra. Não se apavore. Você tem direito, porque se presume a boa-fé, que você ainda estava amando a filha da sua sogra, agora você não a ama mais, mas antes você amava. Então, pressupõe uma boa-fé. Você vai poder levar o terreno da sua sogra? Não, mas você pode ser indenizado pela benfeitoria que foi feito lá no terreno da sua sogra. A casa que você construiu, você vai ser indenizado por ela, porque o acessório segue o principal. Não pode arrancar a casa da sogra do terreno dela. Infelizmente, nem você pode arrancar só a casa da terra. E o que você faz na situação dessa? A sua sogra te indeniza, viu? Pela benfeitoria de ter construído uma casa lá. Ufa, você não sai tanto com prejuízo. Mas por hoje é isso, pessoal. Hoje a aula é um pouco mais curta,
Mas a gente se vê na próxima aula para a gente encerrar o assunto. E é um prazer sempre estar com vocês, viu? Tchau.